Olá, meu nome é Paulo Cobra, eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer um fenômeno muito triste e ao mesmo tempo muito interessante que está acontecendo no cenário político brasileiro. O governo Bolsonaro está adquirindo uma aura mística diante dos seus apoiadores. E isso é muito perigoso, porque nós passamos ao longo da história de um tempo na Idade Média, onde existia a religião e a católica e a sociedade se submetia a ela, inclusive o Estado. Depois que o iluminismo veio o Estado laico. Hoje nós estamos chegando num ponto onde o Estado está adquirindo uma aura mística por si só. E isso está acontecendo principalmente nessa falsa direita, que na verdade é a esquerda travestida de direita, onde o governo assume um papel de uma nova religião. E assim ele define a moral, ele define o que é verdade e o que não é, e as pessoas simplesmente aceitam, porque como dizia Chesterton, o homem não passa a ser um total descrente. A hora que ele abandona a verdadeira fé, ele passa a acreditar em bobagem. E uma dessas bobagens na qual o homem moderno tem acreditado cada vez mais é o Estado. Enquanto a esquerda clássica, a esquerda assumida, é sempre uma posição de negação, uma revolução contra a ordem, ela se lastreia no processo político, no processo estratégico, numa falsa direita que idolatra coisas contingentes, como, por exemplo, um governo. Um governo é algo contingente que não deve ser idolatrado. A este fenômeno eu dou o nome de estateísmo. É uma evolução do estatismo. O estatismo é quando o indivíduo acha que o Estado é necessário para a ordem. Agora, no estateísmo, o Estado assume um novo patamar. Desta vez, ele gera uma falsa metafísica. Eu tenho até um vídeo falando sobre a falsa metafísica do Estado. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o fenômeno que está acontecendo em relação aos bolsominions. É proibido criticar o Bolsonaro, é proibido criticar qualquer membro do governo Bolsonaro, porque para os bolsominions isso é uma blasfêmia. Isso é a mesma coisa que você ofender Maomé e Alá para um muçulmano. É assim que os bolsominions estão se comportando, uma religião na figura do Estado. E o caso mais clássico que aconteceu na última semana, a polêmica toda envolvendo a ministra Damares Alves. A Damares está defendendo a Bolsa Estupro. E, para reforçar a sua proposta, ela disse que quando pequena ela foi estuprada, e aí ela pensou em se suicidar, foi até uma goiabeira se suicidar, e na goiabeira ela viu Jesus Cristo. E aí, com esta visão, com esta aparição mística de Jesus, ela não mais se suicidou. E as pessoas acreditam nisso. Eu vou explicar por que não faz sentido acreditar nisso, e muito menos propor uma bolsa estupro, que é contraproducente sobre todos os aspectos. Agora, vai explicar isso para o Bolsominion e ele te ameaça de inferno. O que prova o meu argumento. Eu vi gente, não vou citar nomes aqui, falando, olha, se você duvida da Damares, você vai para o inferno. Como é que pode alguém debochar da Damares? Isso é um absurdo. Então, a direita se minimizou. Você não pode mais fazer uma zoeira. Eu vou explicar todos esses pontos. Vamos começar com a parte econômica, sociológica, que é mais fácil de entender. Bolsa estupro. Por que isso não faz o menor sentido? A proposta que a Damares quer resgatar é a seguinte. Se a mulher for estuprada, o governo vai obrigar o estuprador a ressarci-la, e caso o estuprador não consiga ressarci-la, o governo cobre o que faltar. Muita gente acha isso maravilhoso. Eu vou explicar por que não é. Primeira coisa, o estuprador é um criminoso hediondo da pior espécie. Por mim, ele seria morto. Eu sou a favor da pena de morte para estupro. Eu sou a favor da pena de morte sofrida para estupro. Eu não tenho pena nenhuma do estuprador. Se você pode torturar e matar o estuprador, obviamente você também pode confiscar todos os bens para ressarcir a vítima. Isso é bom. Eu quero que o estuprador perca tudo e ele possa ressarcir o máximo possível a vítima, muito embora nunca haverá um ressarcimento total. Afinal, o estado de sanidade psicológica e espiritual pré-estupro dificilmente será recobrado. Esse trauma fica para sempre. A violação do corpo da mulher, essa hedionda barbárie, nunca vai ser plenamente ressarcida nessa vida. A justiça vai se fazer depois, com Deus. Então, sem dúvida, o estuprador tem que ser punido. A ideia da punição inclui um componente de restituição. Nós libertários acreditamos nisso. É um absurdo que o criminoso seja sustentado com o dinheiro do pagador de imposto, ou seja, as vítimas em potencial. Quando a vítima deveria ser ressarcida com os bens desse criminoso, para dizer o mínimo. Muito bem, até aqui, ótimo. O problema é a outra parte.
quando nós dizemos que se o estuprador não puder ressarcir, o governo o fará. Ou seja, as pessoas que não têm nenhuma participação no estupro, as pessoas inocentes, serão assaltadas pelo governo para indenizar essa vítima. Qual o sentido disso? Se eu não estuprei ninguém, por que eu tenho que ressarcir a vítima de estupro? Por que o governo tem que me obrigar a fazer isso? Então, como que nós queremos restaurar a ordem de justiça praticando mais injustiças? No caso, o assalto a mão armada massivo e sistemático de toda a população que nada tem a ver com o ato do estupro. Não faz o menor sentido no que tange a restauração da ordem de justiça. Nós estamos ficando loucos. Além disso, nós estamos relativizando o próprio crime do estupro. Quer dizer que então basta o estuprador ressarcir um dinheiro que o governo estipular como justo para a vítima e todo o dano psicológico, médico, espiritual causado para a vítima vai ser simplesmente desconsiderado por um nominalismo judicial que o governo vai tentar transpor para valores monetários. Com isso, obviamente, nós vamos ter uma diminuição da pena do estuprador. Nós não estamos aferindo a real gravidade que é um estupro. Então o estuprador tem que ter todos os seus bens confiscados e dados para a vítima, sem a menor sombra de dúvida, mas a punição não tem que parar por aí. Você sabe o que eu defendo. No mínimo, pena de morte para cada vez. Agora, a hora que nós esquecemos de onde vem a legitimidade de confiscar os bens do estuprador para dar para a vítima, vem do fato de que o estuprador tem que ser punido, ele abdicou de todos os seus direitos naturais no momento que ele estuprou. Se nós não entendermos isso, necessariamente, por um processo político previsível, a pena será diminuída. E se a pena do estupro for diminuída, nós vamos ter mais estupro, é claro. Então não é uma questão de bolsa estupro, é uma questão de punir o estuprador. E quem não estuprou, não tem nada a ver com isso, que é o resto da população, não tem que ser taxada de forma nenhuma. Imagina a burocracia que será montada para fazer a bolsa estupro valer. O pagador de imposto vai ter que financiar essa burocracia também. O governo, então, vai se expandir. E como lembra Bertrand de Jouvenel, todas as vezes que o governo se propõe a redistribuir renda, ela não é redistribuída do rico para o pobre, do não estuprado para o estuprado, ou qualquer tipo de cisânia classista que o governo queira incutir na sociedade. Jouvenel é realista. Ele diz, toda redistribuição que ocorre é do cidadão para o governo. A sociedade perde recursos materiais, que é uma fonte de poder, e eles são transferidos para o governo, que acumula poder. É muito simples entender isso. Além disso, tem mais uma coisa. Como eu já provei aqui, taxar cidadãos inocentes é uma injustiça. Santo Agostinho nos lembra que a caridade nunca deve entrar em contradição com a justiça. Então você não pode fazer caridade violando a ordem de justiça. Você não pode ajudar uma vítima de estupro assaltando quem não a estuprou. É importante, sim, ajudar as vítimas de estupro. E como a própria Damares lembra, e aí ela lembrou bem, é preciso convencer a mulher que foi vítima de estupro e que engravidou a não cometer um aborto. Porque aí ela vai se tornar pior que o estuprador. O estuprador é um estuprador. A mulher que engravida num estupro e mata o próprio filho, ela é pior, ela é uma assassina do próprio filho. Então nós temos que evitar, por motivos éticos, legais, espirituais, que a vítima do estupro cometa um aborto. Agora, não adianta simplesmente pregar a correta ideia de que o estupro não é válido nem mesmo em caso... de que o aborto não é válido nem mesmo em caso de estupro. É preciso ir além. É preciso, sim, dar amparo material à vítima de estupro. Porém, este amparo material deve ser feito com o seu dinheiro, ou seja, de forma privada. E existem ONGs, filantropos, entidades religiosas, de várias religiões, que fazem isso. Porém, se o governo for fazer isso, haverá um desencorajamento de todas essas instituições civis que eu citei para fazer essa caridade. Então, a quantidade de caridade, de amparo para a vítima de estupro vai diminuir. Porque é isso que acontece quando o governo se mete a fazer qualquer coisa. E tem um livro da Agatha Christie, O Passe de Mágica, onde ela trata exatamente disso. Né? Se não me engano, ela discute ali no livro sobre como as várias modas de caridade surgiram, sopa para os pobres, instrução para as crianças carentes.
E quando o governo se propõe a fazer isso, toda a instrução para as crianças carentes que vinha das mãos privadas, por moda, por vaidade, não importa o motivo, acaba. E aí você sabe como é que o governo é quando ele resolve cuidar de qualquer coisa. Nós vamos deixar aí a caridade, que é tão importante na mão do governo, igual nós deixamos os Correios, igual nós deixamos a Petrobras? Não é possível que as pessoas ainda não enxerguem isso. É absurdo. Agora, o dano causado pela bolsa estupro vai muito além. É muito pior do que nós pensamos. Como economista, eu digo, vai haver um aumento do número de estupros. Claro, nós estamos subsidiando o risco de ser estuprado. Economicamente falando, é isso. Por quê? As pessoas têm medo de ser estupradas. Para isso, elas tomam precauções. Precauções são chatas, são custosas, são antieconômicas. Você tem que blindar o carro, você tem que deixar de sair com a roupa que você gosta, você tem que deixar de frequentar certos lugares. Não é o que um indivíduo faria se ele estivesse realmente seguro, se tivesse pena de morte, se tivesse armamento, né? Então as pessoas tomam precauções. Precauções são custosas. Se o governo vai dar uma bolsa estupro, é óbvio que a quantidade de precauções diminui. Porque a expectativa de dano de ser estuprada vai ser menor, já que uma parte desse dano vai ser ressarcida pelo pagador de imposto. Isso é economia pura. Então a pessoa, bom, eu ia blindar o carro, mas não vou mais. Porque se por acaso um assaltante me obrigar a descer do carro e me estuprar, o governo ressarce. Isso é internalizado psicologicamente. Não estou aqui afirmando que alguém vai gostar de ser estuprado. Mas a quantidade de despesas canalizadas para precaução vai diminuir. Só que aí nós temos outros problemas. Aumenta o número de estupros, aumentam todos os riscos que orbitam o estupro, por exemplo, o estupro seguido de morte, vai aumentar o número de homicídios. Pessoas vão morrer. Se tem mais estupro, vai ter mais gravidez, logo vai ter mais aborto, então mais bebezinhos vão ser assassinados. Nós vamos ter mais doenças sexualmente transmissíveis pelo estuprador. Imagina o custo no sistema de saúde pública. DST. Pois é. Um problema de ordem um pouco mais filosófico-espiritual. Nós estamos esquecendo que tragédias, como um estupro, fazem parte da existência. A nossa peregrinação terrestre, por causa do pecado original, é permeada de tragédias. É minada de tragédias. E elas fazem parte da existência. E é preciso lidar com elas, sobretudo espiritualmente. Nós não podemos normatizar a ideia de que as tragédias podem ser ressarcidas por uma medida do governo que vai punir inocentes. Então, toda vez que alguém sofrer qualquer injustiça, bater o pé na porta que seja, nós vamos querer uma indenização do governo? Isso é um subsídio à tragédia. Isso é um subsídio ao materialismo. Isso é aquela recusa modernista e materialista do sofrimento. O homem se recusa a sofrer. Por mais que Jesus tenha sofrido na cruz por nós, o homem se recusa a sofrer com Cristo. Eu não estou falando que você tem que pegar uma caneta e ficar se flagelando. Isso é pecado também. Mas se você não lida com o sofrimento de uma maneira ordenada, aí sim você está pecando também. Então, tem um vídeo muito bom do Most Holy Family Monastery. Eles falam várias bobagens, eles são sedevacantistas, mas como tudo na vida, você tem que dar uma filtrada e pegar o que eles falam de verdade. E eles falam num vídeo uma coisa que eu achei fantástica. Eles falam que muitas vítimas de abusos sexuais de todas as formas acabam tendo a sua vida pautada por este evento. Tudo na vida dessas pessoas acaba orbitando em torno do fato de que elas foram abusadas sexualmente e aí elas não vivem. Elas acabam multiplicando os efeitos dessa tragédia. As pessoas têm que entender que essas tragédias ocorrem. Se você puder punir o cara que fez isso, puna, mas a vida segue. Vamos fazer outra coisa. Existem muitos motivos para você continuar vivendo e para você ser feliz, que é, no final das contas, um preceito cristão. Você não pode deixar a sua vida orbitar em torno disso. Quando o governo fala, olha, vítima de abuso sexual, a pior coisa que pode acontecer na vida, vamos indenizar. Nós estamos subsidiando este erro psicológico. Nós estamos impedindo que a vítima realmente se liberte espiritualmente dessa tragédia que aconteceu na vida dela. E a hora que você quer realmente fazer o que deve ser feito, quer meter uma bala no saco do estuprador, vem os direitos humanos e falam, aí não pode. Não, aí é isso que se devia fazer.
Devia punir o cara que fez isso, não o pagador de imposto. É muita incoerência desses estatistas. Agora, uma outra coisa grave que vai acontecer no caso da bolsa estupro aí, sabe o que é? Fraude. E pior que fraude, falsas acusações. Se você pode receber uma indenização do governo no caso de um estupro, é claro que você vai inventar que você foi estuprado. Isso é da natureza humana, não é possível que vocês não entendam isso. Você pode até entrar em conchavo com um suposto estuprador. Vamos fazer sexo, você finge que você me estuprou, e aí se eu recebo uma... Vai ter de tudo. Ou então vai ter a mulher que vai pra balada, vai conhecer o cara, leva o idiota lá pro motel, faz o que não devia fazer, depois inventa que foi estupro para receber uma indenização e o coitado do cara vai preso injustamente. Só porque ele resolveu curtir a noitada. Não estou falando que é correto fazer isso, né? Curtir a noitada é pecado de fornicação, mas daí aprender o coitado por estupro, isso é um crime hediondo, uma falsa acusação de estupro. Mas é o que vai acontecer. Portanto, está aqui, rejeitamos a ideia do bolso estupro que os bolsominions estão apoiando. Ridículo. Aí nós temos a mimimização da direita. Todo mundo chorando porque o Leandro Carnal fez um meme de Jesus na goiabeira. Mas não foram vocês que fizeram um monte de meme da Marielle, que foi assassinada? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu também fiz meme da Marielle. Eu também compartilhei meme da Marielle. Só que eu também compartilhei meme da goiabeira. Eu compartilhei meme de tudo. Eu zoei com o cachorro do Carrefour, eu zoei com tudo. Porque a zoeira só tem um limite. Que é o limite da caridade. Eu vou entrar em mais detalhes, porque a zoeira é um tópico interessante que nós temos que falar aqui também. Mas vejam a incoerência dos bolsominions. Eles podem zoar a Marielle, mas o Karnal não pode zoar a Damares. Agora eles estão todos politicamente corretos, não pode mais fazer humor negro. Essa é a incoerência dos bolsominions. Pode fazer humor negro, sim. Deve fazer humor negro. É preciso zoar. Zoar é preciso. E eu vou explicar por quê. As ideologias políticas estão em guerra contra a verdade. As ideologias políticas, eu posso colocar todas elas no campo da esquerda, contra a ordem natural. A verdade é a própria ordem natural, escolástica. Muito bem. Esquerda e direita. Onde a esquerda costuma ser melhor? Qual é o campo de batalha onde a esquerda se sobressai? É o campo do marketing, é o campo da propaganda, é o campo do sentimentalismo, é o campo do politicamente correto, dos apelos emocionais para as massas. A esquerda sempre será vitoriosa nesse campo. Então vamos evitar esse campo. Onde a direita, a ordem natural, a verdade, se sobressai? Se sobressai no campo da verdade, no campo da razão, no campo da ética, no campo da zoeira. Por que no campo da zoeira? Porque a zoeira acaba expondo a verdade. A zoeira, ela é quase que contra azimutária em relação à propaganda. Contra azimute, né? 180 graus, um oposto ao outro. Não é perfeito, porque a única relação perfeitamente contra azimutária que existe no universo é Deus e o pecado. Todas as outras coisas não guardam entre si uma relação de completa oposição. Mas o fato é que a zoeira tende a ser oposta à propaganda. Por quê? A propaganda é o contrário da zoeira. Ela tenta emprestar dignidade àquilo que não tem dignidade. Tenta elevar aquilo que não é para ser elevado. Tenta envernizar uma imagem, emprestar seriedade àquilo que não é sério. Isso é uma propaganda. A propaganda política é o perfeito exemplo disso. Você pode ver nas propagandas eleitorais, todos os políticos são homens santos. Todos os políticos são homens probos, honestos, abnegados, preocupados com o próprio. Você sabe que na realidade eles são tudo um bando de bandidos safados, mas aquilo é propaganda. A zoeira é o contrário. A zoeira, ela escancara a falta de dignidade que permeia todas as coisas contingentes. É claro que a zoeira pode ser falsa. A zoeira pode ter uma natureza de difamação. Pode acontecer. Mas a zoeira, ela é engraçada proporcionalmente ao que ela tem de fundo de verdade. Exemplo. Se alguém falar, o Cogos tem cara de assaltante. Não, não tem cara de assaltante. Essa zoeira não tem graça nenhuma. Porque não tem um cara de assaltante. Agora, se alguém falar, o Cogos tem cara de síndrome de Down.
Aí é engraçado porque lembra um pouco. Então tem um fundo de verdade. Então veja, no mercado livre de zoeiras, onde tudo é zoado, a zoeira que tem mais fundo de verdade se sobressai aí nesse processo de livre concorrência. E o que a zoeira faz é justamente escancarar a miséria das coisas. E as coisas são miseráveis. Então a zoeira acaba tendendo à verdade. A própria distinção que existe entre a verdade mesmo e a zoeira, que é sempre uma verdade exagerada, ressalta tanto a verdade quanto a comicidade da zoeira. Então a zoeira é um excelente campo de batalha para a direita vencer a esquerda. Mas e quando a direita renega a validade deste campo de batalha onde ela é vitoriosa? Aí ela faz o jogo da esquerda. Mas este medo da esquerda faz com que a direita agarre-se a uma solução, um cone, um balizador, uma solução paliativa, que ela pensa ser contrária à esquerda. No caso, o Bolsonaro. Ou então, no caso dos liberalecos, o Partido Novo. Isso não é solução para nada. Isso é um paliativo. E a estratégia política sabe disso. No momento em que vocês entram em desespero, vocês esquecem dessas considerações estratégicas que eu estou fazendo. Vocês jogam a sabedoria estratégica no lixo, o oposto do que Miyamoto Musashi recomenda no livro dos Cinco Anéis. Ele fala, a sabedoria estratégica ela é diferente das outras, diz Musashi. É uma sabedoria que você deve aferir sob pressão. E a política é uma guerra. O que você lê de estratégia militar vai se aplicar na política como uma luva. Então, no momento em que existe a possibilidade de um governo petista, dos comunistas, as pessoas se sentem pressionadas e esquecem essa sabedoria estratégica que nós estamos expondo aqui. E aí elas falam, não pode zoar o Bolsonaro, não pode zoar a Damares, não pode... É o desespero da pressão que nós sofremos na guerra. É natural. É natural. Você acha que eu não tinha um medo enorme, eu como empresário? Eu estou aqui na minha empresa agora. Você acha que eu não morria de medo de uma vitória do poste? Eu me senti pressionado. E muitas vezes eu mesmo joguei considerações estratégicas no lixo. Falando, tomara que o Bolsonaro ganhe mesmo. Isso é pressão. Agora, pensando estrategicamente a longo prazo, nós temos que fazer resistência ao governo desde já, porque ele é governo. E ele é esquerda. Ele é um estratagema muito inteligente da esquerda, inclusive. A resistência já começou. Não esqueçam disso. Muito bem. Falamos sobre a zoeira. Agora vamos falar sobre Jesus na goiabeira. E isso completa esta aura de soterológica que a direita está emprestando ao Estado. As pessoas não questionam mais nem aquilo que deveria ser questionado. Quando eu venho aqui falar que você não pode cobrar imposto porque o indivíduo possui uma dignidade que vem de Deus, isso está no direito natural, emana da filiação divina por semelhança. Quando eu venho expor aqui a teologia escolástica, as pessoas falam, esse pobre é um gordinho crentelho. Aí vem a Damares e fala que viu Jesus na goiabeira e as pessoas são obrigadas a acreditar nisso? Peraí, cadê o ceticão, racional, leitor de Richard Dawkins, uma hora dessa? Acabou, né? Agora todo mundo tem que acreditar que a mulher viu Jesus na goiabeira. Isso não é racional. Eu estou chamando a Damares de mentirosa? Eu estou dizendo que ela, na verdade, teve uma experiência demoníaca? Não, não estou dizendo nada disso. O mais plausível é que ela tenha tido uma alucinação, ou que ela tenha tido um wishful thinking, ela quer acreditar que ela viu Jesus. São processos psicológicos. Eu sou bem cético. As pessoas acham que eu sou um crenteiro, supersticioso, só porque eu sou religioso. Não, a minha fé é racional. Inclusive, a fé católica levada a sério, ela rejeita todas essas porcarias de superstição, não pode passar debaixo da escada, gato preto, astrologia, búzios, terra plana, tudo isso é lixo. A fé católica está perfeitamente coadunada à ciência, porque a ciência estuda uma parte da criação divina. O cientificismo é errado, porque o cientificismo é dar à ciência um escopo que não é dela, que é compreender a realidade como um todo. Não, a ciência estuda os fenômenos naturais. A ciência não estuda os fenômenos transcendentais. Muito bem. Mas nós não entramos em contradição. Então, é preciso ter uma fé racional. A hora que a mulher vem falar, eu vi Jesus na goiabeira, duvide. Eu não estou chamando ela mentirosa, estou falando que não é assim que funciona. Fenômenos místicos existem. Existem aparições. Mas essas aparições, primeiro, são raras. Segundo, é a Igreja Católica
que tem mais autoridade para dizer se essas aparições são genuínas ou não. Existiram muitos santos místicos ao longo da história, São Felipe Neri, o próprio Santo Antônio, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Siena. Sim, existiram. Mas essas aparições, essas experiências místicas que esses santos tinham, não ocorrem o tempo inteiro. Não podem ser banalizadas. É por isso que eles eram grandes santos. Nós não podemos banalizar o fenômeno místico. Exemplo, o padre Gabriele Amorti. Eu li um livro dele sobre exorcismo. Eu acredito que existe possessão demoníaca. Eu acredito nisso. Eu acredito que existe o inferno, eu acredito que existe o demônio, e eu acredito que o demônio possui pessoas. Agora, como o padre Gabriele Amorti, nós temos que ser racionais. A esmagadora maioria dos casos de suposta possessão demoníaca não passam de doideira psicológica. O cara tá muito doido. O cara tem uma esquizofrenia, tem uma síndrome, sei lá do quê. E 90, sei lá quanto por cento das vezes é isso. E existem raríssimas situações de possessão demoníaca que aí você tem que chamar um padre exorcista. Da mesma forma, uma aparição da Virgem Maria, uma aparição de Jesus, acontece. Mas isso tem que ser investigado com cautela. Santa Bernadette era uma camponesa francesa. Ela estava lá em Lourdes quando Nossa Senhora apareceu para ela, Nossa Senhora de Lourdes. Aí ela falou, olha, eu vi, e a própria Santa Bernadette não saiu falando eu vi Virgem Maria. Ela falou, eu vi uma mulher reluzente, maravilhosa, benéfica. Ela não sabia que ela era Virgem Maria. Aí ela foi contar para os padres, o bispo ficou sabendo e o bispo foi investigar. O bispo não saiu falando que era Virgem Maria. O bispo foi fazer uma investigação teológica seríssima. E aí, quando a Santa Bernadette disse que a mulher que apareceu para ela falou, eu sou a Imaculada Conceição, e o dogma da Imaculada Conceição tinha acabado de ser proclamado, só o alto clero sabia disso. Quando uma camponesa analfabeta usa esses termos, aí o bispo começou a levar a investigação a sério. Então é assim que funciona. Eu não sei detalhes, eu não sou teólogo. Eu sou economista. Mas o que eu sei, lendo o catecismo da igreja, o pouco que eu sei disso, eu sei que isso não é para ser banalizado. Inclusive, existem padres que falam sobre isso. Por exemplo, o padre Peter Joseph, quando ele escreve sobre mística, ele fala, a princípio duvide. A princípio duvide. Porque ou é uma alucinação, ou a pessoa mentiu, e aí você vai sair acreditando em qualquer coisa que você ouve, isso tira a credibilidade dos verdadeiros fenômenos místicos. Ou pior, pode ser coisa do demônio. O demônio pode estar se fantasiando de anjo de luz, como está na Bíblia que ele faz isso mesmo. Você vai dar crédito ao demônio? Então, o melhor a se fazer é procurar a autoridade legítima, que é o bispo da arquidiocese. E se o bispo falar que, olha, não temos provas, obedeça o bispo. Porque essa foi a instrução que o próprio Cristo deu para Santa Margarida Maria. Ela teve uma experiência mística com o Sagrado Coração. E Jesus disse a ela, olha, se o bispo da sua arquidiocese mandar você duvidar, obedeça o bispo, porque é a obediência que me agrada. Quer dizer, se o próprio Cristo mandou duvidar, quem somos nós para sair como ovelhas crédulas, acreditando em qualquer coisa que as pessoas falam? Por isso, duvide. A ministra saiu falando experiência mística. Não. A priori, eu duvido. Eu sou um cara com uma mente científica. Inclusive, o padre, não lembro o primeiro nome dele, padre Poullain, ele escreveu o Tratado da Oração Mística. E nesse tratado, ele fala que existem alguns cuidados que nós devemos tomar em relação a esses fenômenos místicos. Por exemplo, se a pessoa usa essa suposta experiência mística para se achar melhor que os outros, pecado de orgulho, para se recusar a se submeter a uma investigação séria, para achar que ela está acima do resto da humanidade, pode desconfiar, pode descartar a legitimidade dessa aparição. Isso é o que um padre sério, seríssimo, padre Poullain, fala sobre o assunto. Então, quando nós vemos a ministra Damares Alves ali falando sobre Jesus na goiabeira com uma atitude pouco séria, pouco comedida, totalmente emocional, gritando, fazendo proselitismo político, é para duvidar muito.
é para usar os critérios do Padre Pouin. Mas a direita hoje está caindo nesse erro, que é o sentimentalismo religioso, deixando a razão de lado. E essa ideia de que basta crer, e aqueles que não creem no que a mulher falou vai para o inferno, eu vi gente falando isso, vão acabar achando uma desculpa para pecar e para cair naquele erro luterano, né, de pecca fortitus, sed fortitus credi. Essa frase é uma heresia luterana. Quer dizer, creia muito e aí você pode pecar à vontade. Quer dizer, é o demônio, né? Porque o demônio cria. O demônio acreditava profundamente, porque ele estava lá. Mas ele pecou fortemente. Quer dizer, o conselho do Lutero é para você fazer o que o demônio fez. É muito doido. E a direita está fazendo isso. A direita proíbe que você zombe da Damares. Quando nós deveríamos zombar, sim. Estou aqui falando que você tem que fazer memes zoando isso. Porque essa zoeira é saudável. Como eu disse, o limite da zoeira é a caridade. A zoeira tem que estar acima das instituições, mas não pode estar acima da caridade. Então você zoa as pessoas tendo em mente que você tem que levar elas para a verdadeira fé. Então é muito correto zombar das falsas fés. Desde que, é claro, você não provoque escândalo. Olha, o católico é alguém que sai zombando dos outros. Agora, zombar do erro é importante. Às vezes não é nem por motivos espirituais, é motivo por segurança nacional, por exemplo. Zombar do Islã é importante para a segurança nacional. As pessoas têm que enxergar que eles não são religião da paz porcaria nenhuma. Zombar de uma falsa experiência mística, ou que provavelmente é falsa, é colocar a racionalidade acima desse sentimentalismo crédulo. É simples. Bom, é isso. A direita virou a esquerda. Pelo simples fato de que eles colocaram o Estado no lugar de Deus, fenômeno que eu chamo de estateísmo. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Vamos ver se tem alguma pergunta interessante. Infelizmente, só vou ler as últimas aqui. Ó, tem um cara aqui falando: tenho vontade de ir no Oriente Médio zoar o Islã. Olha, uma coisa é você saber que o Islã é uma falsa seita. Outra coisa é você ser imprudente. Se você fizer isso, você vai colocar a sua vida em risco. Contra-recomendo fortemente. Não faça isso. Teve gente que foi para o Oriente Médio para provar que o Islã era bonzinho e não voltou. Quer dizer, o cara foi lá com muito menos coragem que você e se deu mal. Bom, aqui estão perguntando se eu sou sionista. Eu sou católico. Agora, eu acredito, e isso tem um livro interessante que fala sobre isso, né, o Drama dos Fins dos Tempos, que o povo judeu tem direito de ocupar a terra que lhe foi prometida no Antigo Testamento. É claro que eles não podem cercear esse mesmo direito dos cristãos. E isso o Estado de Israel faz. O Estado de Israel comete essa barbárie, e muitos judeus ortodoxos também, de tolher a liberdade dos cristãos de visitar os seus locais sagrados. O Estado de Israel comete muitos erros, inclusive eles apoiam o aborto, inclusive eles têm islâmicos no parlamento. Agora, o fato do Estado de Israel cometer erros decorre do fato de que Israel é um Estado. Como qualquer Estado, ele é perigoso e legítimo, porque o povo judeu é originalmente governado por juízes. Mas isso não muda o fato de que o povo judeu, como dizia Chesterton, merece a gratidão de ter sido guardião do conceito de Deus. E eles têm direito, eles têm lugares sagrados ali, eles têm direito a esses lugares sagrados. Nesse ponto, portanto, e se você chamar o sionismo de defender o direito dos judeus ocuparem a terra que lhes foi prometida, você pode me chamar de sionista, sim, mas não de defender um Estado. Você poderia dizer anarco-sionista, por assim dizer. Né? Mas, claro, discordo do Papa Francisco quando ele diz que os cristãos não têm que tentar converter os judeus. Claro que tem que tentar converter os judeus. Nós temos que tentar levar as pessoas para a fé católica, óbvio. Agora, o antissemitismo é completamente anticristão. É demoníaco. Porque vamos lembrar de uma coisa importante aqui. A Sagrada Família era judaica. Quer dizer que você ia discriminar a Sagrada Família? Você está muito louco. Né? O antissemitismo é uma ferramenta iluminante para destruir o povo de Deus, para causar cisânia. E vamos lembrar que um grande papa, o Papa Pio XII, ele ajudou a salvar a vida de muitos judeus. Então, a caridade com o povo judeu é um preceito cristão. O antissemitismo é o contrário disso. Bom, vou terminar o vídeo. Estou saindo do tema aqui.